The preteens that are baptized, you stay here. The pastor is bringing the word today. When the pastor brings the word, preteens that are baptized, you must stay. Manchovala, just double check there. Those preteens that are baptized, they must come just now immediately. They already know the rule. Pastor's bringing the word, they stay. If your cell phone is switched on the loudest, please put on silent mode. Se o seu telemóvel está em alto, coloque em módulo silêncio, por favor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Peace of the Lord Church. Nós estamos gratos a Deus porque podemos voltar em paz da nossa viagem. We are grateful to God because we came back in peace from our trip, Hoje é missionary trip. um dia especial. Today is a special day. É uma das poucas datas que praticamente em todo o mundo ela é celebrada da mesma maneira. Today's date, in many countries we celebrate the same date as É considerado o Dia das Mães. it's considered Mother's Day. Embora todo dia seja Dia das Although Mães. every single day I think it's Mother's Day. Todo dia tem que ser mãe. Because every day the mothers are mothers. E hoje era o dia que elas não deveriam fazer nada. And today was the day that we're not supposed to do anything, everybody do Mas something for muitas já them. tiveram que preparar However, o almoço, They had to prepare the organizar meal tudo desde cedo already, em casa. or leave it already half ready. Eu estive orando, I was praying a chegando da lot. viagem muito assim, bastante cansado. When I arrived from this missionary trip, I was very tired. E nessa madrugada Deus colocou uma palavra no meu But coração. at dawn towards this morning, E eu God gave me a gostaria de word. compartilhar com a igreja, And the Lord told me to share this with the church. tendo como base principal o texto do mês, We have as the text of the que month está as em a 2 base, Timóteo, 2 Timothy eu chapter vou desde o capítulo 2, do verso 3 até o 5. Chapter 2, I'm going to read them from verses 3 up to verses 5. 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlists him as a soldier. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. And also, if anyone competes as an athlete, he is not crowned unless he competes according to the E eu rules. queria complementar, portanto, porque eu vou ministrar dentro desse tema. I want to complement this because I'm going to minister in the A theme. palavra que eu quero trazer hoje é as armas da milícia cristã, It's the weapons of our Christian warfare. tomando por base 2 Coríntios capítulo 2, 2 Corinthians capítulo chapter 10, 2, capítulo chapter 10, 10. versos 3 a 5. 2 Corinthians 10. E diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Casting down the arguments at every high thing that exalts himself, the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Veja Christ. que Paulo ele We see the fala Apostle Paul speaks. pouco deste assunto para Timóteo, He speaks a little bit towards Timothy, mas ele para a igreja em Corinto ele amplia o assunto. but when he spoke to the church of Corinth, he then makes it, he enlarges the A subject. Bíblia ela nos ensina que viver como cristão The Bible teaches us that to live as a Christian, tem muitas diferenças da vida normal de qualquer ser humano. there's a big difference in your personal life. Naturalmente vamos encontrar durante a nossa vida We find in our lives pessoas people que são naturalmente equilibradas, são bondosas, that are balanced out, they're good people, não são violentas, they're not violent. mas isso é um número cada vez menor nos nossos But dias. lately it's starting to become shorter and shorter. Porém,
viver segundo a palavra de To Deus live according to the word of God não é fácil. is not really easy. E nessa mensagem eu And in quero this falar message, I want to sobre algumas mulheres que na sua vida speak about certain women that in their lives, evidenciaram o ensino de Paulo aos Efésios they show in their lives the teachings of Apostle Paul in acerca Ephesians de usar da about armadura de Deus no seu viver using the diário. armor of God. E com isso conseguiram grandes vitórias. And because they use it, they gain great victory. Evitaram catástrofes They avoided catastrophes. e apaziguaram até mesmo homens de guerra. And they were able to bring peace even when there were men of war around us. Se você for lá para Efésios capítulo 6, If you go to Ephesians chapter 6, do verso 10 em diante, to verses 10 onwards, eu quero pegar tão somente I just want to take a little bit of a portion here. o versículo 17. Verses 17, Ephesians 10:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. And take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God. Porque a chamada armadura de Deus, Because the armor of God, ela é completa. it is a complete E armor. nós isso é assunto para muitas ministrações. And this is a subject for many preachings. Também, por exemplo, a palavra de Deus no livro de Provérbios, In Proverbs, the word of God teaches us, capítulo 15, verso 23. 15:23. Eu até vou abrir aqui para poder ler. junto I'm com also going to read vocês. with you Proverbs 15:23, Provérbios 15, verso 23. verses 23. Proverbs 15, verses 23. Diz assim, And it says the word of God, 15, 23. Proverbs O homem 15. se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo com boa é. A man has joy by the answer of his mouth, and the word spoken in due season, how good it is. Isso quer dizer It que means that quando nós usamos assim when we use de uma boa palavra na hora a certa, good word at the right o time, efeito é muito importante. there is a great important E eu vou effect. apenas usar o exemplo de 3 mulheres. So I'm going to give you 3 examples Na this Bíblia, morning três of the mulheres. Bible of 3 3 women. mulheres que durante a sua vida normal, During the normal life, elas usaram dessa They espada do use Espírito, of the sword of the Spirit that we read in que é a palavra Ephesians, de Deus. which is the word of E com isso God. elas conseguiram vitórias And extraordinárias. with that they found great victory. Nós somos pessoas, nós somos We seres are humanos. human beings. Nós temos, às vezes, assim, o sangue Sometimes quente, né? our blood E quando boils. somos confrontados, And especially when somebody hurts or muitas confronts vezes a us, nossa reação é Our assim, um pouco reaction forte. might be sometimes very heavy, very harsh. Mas essas mulheres, elas These women, mostram que elas they show souberam reagir diante de situações difíceis. They knew how to act in difficult situations. As 3 foram em All situação three. de guerra. Were situations of war. Eu lembro quando eu estava I remember that when I was na academia de polícia, in the police academy, na primeira aula que nós the tivemos, first lesson we had é there, aquela aula introdutória, era uma espécie de uma palestra. it was they were teaching us. It was the first introductory teaching. Era um coronel do exército que estava dando a ministração para nós. He was a colonel from the army giving us E ele instructions. disse assim: And he said, você quando estiver de serviço, when it's your day of lembre-se de service, uma coisa. remember this. Toda pessoa que procura uma delegacia de polícia, Every person that looks for the police station, geralmente é uma alma humana em it crise. is a human soul in crisis. Ninguém procura a polícia para dar Nobody flores, goes to the police to give them flowers, para to ask them para pedir conselhos. either advice. Procura a polícia quando alguma You coisa go está muito mal. to the police station when something has gone really very bad or very wrong. E nós, às vezes, esquecemos que o policial também é um ser humano. And we forget that those policemen are also human E ele beings. tem problemas, ele tem They have família. problems, families. E muitas vezes achamos que não somos bem And atendidos. sometimes we feel that we are not being serviced well enough. Mas
quando as coisas apertam, But when things become é muito hard, importante que nós it's tenhamos important a sabedoria de ouvir a voz de Deus. that we must have the wisdom to Veja listen to the comigo voice lá of em God. Juízes capítulo 4. Judges chapter 4, Eu quero falar primeiramente sobre Débora, I want to speak about Deborah, a profetisa que the prophetess livrou Israel de that delivered um grande cativeiro. Israel from captivity. Ela é um caso único na Bíblia. She's a unique case in the Não de Bible, ser uma profetisa. not because she was a A Bíblia prophetess. fala de outras There duas were ou other três. women who prophesied, Mas sim but que ela foi um that instrumento de she Deus was an para instrument of livrar o God povo do Senhor. to deliver the peoples of God. Diz essa palavra do Senhor a partir The do word of verso God 4. says, verses 4. Juízes capítulo 4, verso 4. So Judges chapter 4, verses 4. E Débora, mulher profetisa, mulher do Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Now Deborah, prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at the time. E ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. And she would sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. And the children of Israel came up to her for judgment. E chamou Baraque, e mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Gade de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Then she sent and called for Barak, the son of Abinoam, from Kadesh Naphtali, and said to him, has not the Lord of Israel commanded, go and deploy troops at the mountain Tabor? Take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and the sons of Zebulun. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e o darei na tua mão. And against you I will deploy Sisera, the commander of Jabin's army, with him his chariots and his multitude at the river Kishon, and I will deliver him into your hands. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. And Barak said to her, if you will go with me, then I will go, but if you will not go with me, I will not go. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quer. So she said, I will surely go with you, nevertheless there will be no glory for you in the journey you were taking, for the Lord will sell Sisera into the hands of a woman. Then Deborah rose and went with Barak to Kadesh. Esta parte da história de Israel, This part of the story of Israel, depois que Josué falece, after Joshua had passed away, então nós podemos ver que Deus levantou de tempos em tempo homens chamados juízes. God then rose from time to time judges over the earth. E Débora é um caso único, And Deborah was a unique case porque ela é chamada de juíza. because she's a judge, a female Ela é chamada judge. de profetisa e de She's a juíza. prophetess and a female judge. Isso é um caso raríssimo, And it's a very rare case. porque estão falando de uma sociedade essencialmente machista. Talking about a society at the time that was extremely Até hoje é assim. men Até hoje orientated, Israel é assim. including up to now Israel is like O this. judeu ortodoxo, The Orthodox Jews, ele não aceita o comando de uma mulher sob you will hipótese not nenhuma. take authority from any women, command from any women. Para ele isso é contra a lei. For him, that's against the law. E eles são muito apegados à lei. And so he's very drawn Até and attached to hoje, the law. os estudiosos Those that, judeus, the eles scholars, têm um problema com essa parte da they Bíblia. have a problem with this chapter in the Bible. Eles dizem como é que Deus They say, permitiu que uma mulher desse how ordem para um homem. God gave authority to a woman to order men or command men to do things. Porque nós podemos ver aqui nos versos 1, 2 e Because you 3 see in verses 1, 2, and 3, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do it says Senhor. that the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Portanto, não era a primeira vez. So it was not the first E time they também were aqui wrong. não era todo Israel. And this was not the whole, the full of Aqui era Israel. apenas como 2 ou 3 tribos. It was apenas. like 2 or 3 tribes that were not behaving. E então o que acontece? And so- Essa região aqui, This region of Israel here, eles fugiram da vontade de Deus. they stayed away from the will of Eles God. fizeram o que era mal aos olhos do They did Senhor. what was evil in the E sight of God. essa expressão And this você vai expression, encontrar em todo o livro de you're Juízes. going to find the book of Judges several times. E então
o escritor desse livro, And so the writer of Judges, alguns dizem que foi Samuel, Some say it was Samuel. foi ele, diz que, e Débora, mulher, profetiza. it says Deborah, prophetess. Portanto, primeiro menciona que ela era mulher, Now, it shows that she's a woman there. para deixar bem claro isso. E também mulher de Lapidote. And also the wife of Lapidoth. Portanto, ela tinha marido. So she had her husband. Ela tinha, portanto, So she had a sua vida como She esposa, had a life as a wife e ela tinha a sua vida como chamado de Deus and para a ser life with profetisa. the calling of God to be a prophetess in church. Por ser mulher, ela não podia atender ninguém em ambiente fechado. Because she was a woman, she could never attend anyone in a closed environment. Você vai ver isso na Bíblia inteira. You're going to see this in the whole Bible. Então, ela atendia, So when she gave a meeting or had to certamente que speak to ela somebody, tinha uma plantação de tâmaras, she most probably had a plantation of porque palmeira aqui, se of fala palm aqui, trees. essas palmeiras de Because Débora, here it mentions the palm trees of a Deborah. palmeira em Israel é a tamareira. The palm trees of Deborah, in other Se words, você is your não sabia, fica sabendo disso. dates, né? Thank you. Então, a palmeira So the palm tree of Deborah de Israel, and of Israel portanto, são as tâmaras. is the date tree. Eu right? vi assim, And I saw plantações this enormes. day Israel plantations of this. E diz aqui, ela sentava-se debaixo And it das says that she palmeiras de sat Débora, under the tree under the palm entre tree Ramá e of Betel. Deborah, between Ramah and Bethel. E é interessante, And it's interesting porque tanto Ramá, because se você Ramah, vai- Ramá era onde morava, It was where- depois foi morar Samuel. Samuel nasceu ali. Samuel was born there. E Betel. And Betel Bethel quer dizer casa de Deus. is the house of God. Então, era um território bem And amplo. so it was a very vast territory. Então, ela tinha realmente And so uma she grande had plantação de a tâmaras. big plantation. She owned a lot of E these ainda menciona nas montanhas de Efraim. It mentions in the mountains of Ephraim. E os filhos de Israel subiam And the children of até Israel. ela, portanto, em busca de juízo. They came up to her for judgment, for counseling. Vejam como ela devia ser uma pessoa So I extraordinária. think she was an extraordinary Devia woman ser alguém assim, She de was uma someone vida com uma with a comunhão life íntima com that Deus. had a closer fellowship with God. Porque é um Intimate caso with God. raro, It's raríssimo. very rare cases like this. E então Deus falou com And ela. so God spoke to her. E é claro que a Bíblia nos dá esse The entendimento. Bible E gives ela us an mandou chamar understanding. Baraque. And she sent somebody to call Baraque era da Barak. tribo de Naftali. Now Barak is from Naphtali's tribe. E então mandou chamar esse Baraque Called him e disse Barak. assim: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem? Has not the Lord of Israel Quer dizer, eu commanded? entendo que Deus já havia falado com Baraque, I believe God had spoken to Barak mas himself. ele fez ouvido de However, mercador. Barak did not want to hear the voice of Ele God. simplesmente não deu atenção. He did Ele not achou pay que era attention. impossível. Perhaps he thought it was impossible. Muitas vezes Deus fala conosco Sometimes God speaks to us e nós não acreditamos que Deus falou. and we don't believe God spoke E to vamos us. em busca de alguém para And a then we pessoa seek orar conosco para someone confirmar that aquilo. has a prayer life for them to pray for Isso é us and muito comum no confirm. ser humano. It's very common Mas amongst ele nem us. foi em busca dela. But he did not seek Ela her. mandou chamar. She sent for E him to disse call him. assim: ouve lá, Baraque, Deus Listen, Barak. já não te deu uma ordem Has not the Lord commanded que you para você juntar os filhos de for you Israel, to gather the que children of ele vai Israel, entregar Císera na tua mão? that he will give you Sisera in your Quer dizer, hands? ela não disse para ele ir fazer She isso. didn't say, go Ela do fez this. uma She pergunta para just ele. asked him a question. Olha só a pergunta. Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao Monte Tabor, It says, has not the Lord of God of Israel commanded, go and deploy troops at the mountain Tabor, e toma contigo 10.000 homens de Naftali e de Zebulon? take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and the sons of Zebulun. Quer dizer, Verse Deus 6. deu uma ordem para ele. So E God disse had assim, commanded eu him, vou atrair
I will attract these people, these enemies to you, para o ribeiro de Quizon, to os the homens de rivers Sísera, of Gizon, the e men eu of Sisera, vou entregar ele and nas I will suas give mãos. him in your hand. Mas ele achou que isso era impossível. But this man thought this was Sabe por que impossible. isso era Do you impossível? know why it was Porque impossible? esse homem tinha 900 carros de guerra. This man, Sisera, had De 900 iron Israel estava chariots. ainda na idade do bronze. And Israel was still in the bronze Isso aqui era uma times. coisa terrível, So irmão, they had a tremenda. much larger and efficient army than Israel. No verso 3 diz assim: Verso- Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Versículo 3. Verses 3, it says, And the children of Israel cried out to the Lord, for Jabin had 900 chariots of iron, and for 20 years he had harshly oppressed the children of Israel. Israel nem tinha espada de ferro. So they didn't even have swords of iron. Tudo que Israel tinha era tudo All feito de bronze. Israel had was made out of bronze. E esse Sísera já tinha, portanto, Sisera man- 900 carros de ferro. He already had 900 iron. Era um exército poderoso. So mighty, powerful army. Mas Deus disse para ele: But God told him, reúne 10.000 homens gather de 10,000 Zebulon men e Naftali. from Zebulun and Eu vou Naphtali. atrair para o ribeiro de I Quizon. shall attract to the rivers of Gizon. Deus sabe o que faz. God knows what he's Deus doing. é estrategista. God is a strategist. Naturalmente que Naturally, he, em termos assim, se nós formos analisar do ponto de vista if you humano, analyze from the human isso point não of view, seria possível. it would not be possible. Mas quando você vai um pouco adiante, isso é lição de casa, But this is for you to study at você vai home. ver o cântico de You Débora. will see that Deborah also sang. She Você vai created ver a o song seguinte, que quando eles se reuniram ali, that when they Deus gathered mandou uma there, chuva. God sent rain. Choveu ali It rained over the e place, inundou aquela área. and it flooded a little bit E os of the carros de area. guerra, And the iron, que eram de ferro, chariots that were made of iron, eles enterraram. they got stuck in Eles the on the mud. perderam completamente So a they finalidade. lost their strength totally because they got all stuck. Então, eles podiam ser 10.000, They 20 could mil, be quantos 10,000, fossem. 20,000, doesn't matter. Mas agora eles estavam presos na And lama. now they were stuck in the mud. E Israel estava andando a pé. And Israel was walking on foot. Então, dizer, foi aquilo que parecia ser So impossível, what appeared impossible, aconteceu. it happened. Mas a profecia de But the Débora, prophecy of aqui Deborah, tem dois aspectos there's two importantes. important aspects Primeiro, here. First of all, ela teve a coragem de mandar chamar um líder e dizer para ele, faz o que Deus mandou. she had the courage to call a leader and says, please do what Ela God não told you deu to uma do. ordem para She ele. did not command Ela disse, ele him. faz She o que says, Deus mandou. just obey what God told you to Ela deu do. ele um She conselho. gave him an advice. Ela revelou para She ele revealed to o him teor da profecia. the essence of the Para prophecy, que ele soubesse que Deus tinha falado for com him ele. to know that God had spoken to him Aí and to him. ele diz assim, não, eu só vou se você for And then he comigo. says, I will go if you go with me. Ele não disse So, assim, olha, didn't será say- que Deus vai comigo? Well, God, Pede go para with me. Deus ir comigo. Or ask God to go with me. Nós somos ligados a Sometimes a we are ver. so attached Nós of queremos ver seeing. alguma We coisa. want to see, we want to see. E Deus And God é um Deus que ninguém vê. is a God that no one has seen him. Essa é a grande questão. That's the greatest Por isso Faraó question. disse, quem é o That's why Senhor? Pharaoh said, who is the Lord? Um Deus sem rosto. A God without a face. E então o Baraque disse, olha, se So você Barak for said, if comigo, you go with eu vou me, acreditar que Deus vai estar then ali. I believe God is Porque there ele with us. sabia que Because Deus he knew estava em Débora. God was with Deborah. É muito It is importante, important. mulher de Deus que me ouve nessa Women manhã, women of God that are here que listening to você me, tenha essa convicção that you have this de conviction que in your Deus soul. está na tua vida. God is in your life. Você não precisa parecer para os outros. Don't need to be pleased to die so Ela era others see you. ela era uma pessoa simples, She was a very simple que a woman. Bíblia diz que Deborah. ela era mulher de It Lapidós. says, the Bible says that Portanto, she was the ela wife tinha of marido. Lepidus. So she had her husband.
Ela tinha alguém que She tinha had autoridade someone sobre that ela. had authority over her. Mas ela usou But aquilo que Deus lhe deu She gave the authority God had para dizer given para her. ele, olha, faz o que Deus And say, mandou. please obey what God told Ele you disse, to do. ok, eu vou, mas se Said, você "Okay, for comigo. I'll go if you go with me." Ela disse, eu vou. She said, I'll Mas tem um go. detalhe. But there's a E detail essa é a here. segunda parte da, And this is the da second profecia part dela. of the prophecy. Não será tua a honra da jornada. Surely I'll go with you, nevertheless there will be no glory for you in the journey you are taking. Pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Císara. For through the hands of the woman, God will give Sisera into your hand. Vejam aqui que essa profecia talvez So you see o this Baraque não prophecy gostou muito. From verses 9 to 10, Mas Barak ele did not chegou like. até a pensar. Maybe he thought, É claro que a mulher é Débora. obviously the woman must be Ela her Deborah. é profetisa. She's prophetess. Só que aqui temos uma outra mulher But now também, the Bible shows us another woman que here. esta This mulher one. aqui, ela só aparece aqui na Bíblia. The only time we hear about her is Não era now. judia, She was not a Jewish woman. não era, ela era midianita. She was from the Midianites. E então, o marido dela, ele era husband aliado deste Císera, Was ele era an amigo do Jabim ally, do a Císera. friend of Jabin and Sisera, so the enemy army. Então, o que vemos aqui é o What we seguinte, see here is the following. a partir do verso From 18, 18 now, aqui no 17 diz assim, 17 it says, não, Judges 15, 4, 15 diz assim, 15, Judges e o 4. Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, observe, e todos os seus carros, And the Lord rooted Sisera, you know, it's e todo o seu exército a chariots fio de and- espada diante de Baraque, e Císera desceu do carro e fugiu a pé. And all his armies at the edge of the sword before Barak and Sisera alighted from his chariot and fled away on Gente, foot. você está no meio de uma guerra, So in the middle of the você está war, com um carro, you have a e você car, desce do carro e foge a pé, and you come out of your car and you start running on porque foot. alguma coisa de errada está com aquele Something carro. terribly has Nós happened to temos you or to your mecânicos army. aqui, certo? Mas o problema ali é que o carro enterrou. Now we see here that the whole E ele chariot fugiu a was pé. stuck there. E para onde é que ele foge? And where does he Ele run vê de to? um acampamento He sees the que era company of da a tent, família de uma mulher chamada and Jael, there was a woman called Jael, porque o marido dela ele husband fazia negócios, né, was a businessman, com esse rei. and he did business with this Chamava-se man, Heber. Sisera and others. E então ele chega até lá e ele já foi aqui, inclusive now- de acordo com a cultura da época, ele foi now- extremamente, ele faltou com respeito. According to the traditionals and the culture of those times, he disrespected this man Ele and foi this na wife cabana de uma mulher. because he went alone as a man to a woman's house. Entenda isso, os You're not homens allowed. daquela In those altura, days, você vê inclusive na história de Abraão, you see in the ele tinha story a of cabana Abraham. dele, Abraham had e his Sara tent, tinha a cabana dele. Sarah had her tent. E esse Císara, ele And foi Sisera na cabana de Jael. To the tent of this woman Chamada Jael. called Jael. Ele foi. Ele aqui. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de 17. Jael, mulher de Heber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de So Heber. however, Sisera had fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Eber, the Kenite, for there was peace between Jabin, king of Hazor, and the house of Eber. Esse Heber, ele era descendente do sogro de Moisés. Heber was a descendant of Moses' Ele era descendente do Moses' father-in-law. ele era. He was a descendant. Eber was a Também, descendant. portanto, não era, embora ele não fosse estranho, ele não era amigo de He Israel. wasn't a stranger to Israel, but he was not a friend of Israel. Israel saiu ao encontro de Císara e So- disse-lhe, Now Sisera went there, Eber went there. Isso é o versículo 18. 18 now. Israel Jael saiu ao encontro de Císara e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. And Jael went out to meet Sisera and said to him, turn aside, my lord, turn aside to me, do not fear. And when he had turned aside with her into her tent, she covered him with a blanket. Então, você presta atenção. So you see now- De alguma forma, Deus falou com Jael. In some kind of way, God spoke to Débora não Jael. falou com ela.
God spoke to her. Débora não Deborah falou. never spoke to her. Deus falou com ela. God spoke to this E woman. quando ele chega lá, ele diz, não, entra aqui para minha And casa. now as he arrived at her tent, she says, okay, you can come Aí ele disse assim, inside. olha, você tem um pouco And de, he de said, água? have you got some water? Ela disse, não, você é No, importante, eu vou you're te dar leite important quente. man. I'm going to give you an open jug of milk. E deu um leitinho morno para ele. And gave him warm milk, verses 19. Ela até colocou alguma coisinha lá. quem sabe? Perhaps she put something inside for him to sossega sleep. leão We lá. don't know what happened with that Ele milk. tomou o He leite, drank the milk apagou. and he fell asleep. Então lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, Says, give me a little water to drink, for I'm thirsty. porque tenho sede. So Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe a beber e o cobriu. she gave him a jug of milk. He drank and covered himself. E ela lhe disse, não, e ele lhe disse, põe-te à porta da tenda e há de ser que se alguém vier e te perguntar, disse, e disser, está aqui alguém? Responde tu, não. And he said to her, stand at the door of the tent, and if any man comes and inquires of you and says, is there anyone here? You shall say no. Ainda disse para ela mentir. So he told her to lie. Ele estava usando de uma arma que o crente não deve usar. He's using a weapon As Christians armas must da not nossa do. milícia não são carnais. The weapons of our A warfare mentira é are uma not arma da flesh. carne. Lies is from the flesh. Ele disse para ela He mentir. said to her, lie. Então Jael, mulher de Heber, tomou, e disse, põe-te à porta, e se alguém disser, responde tu não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de profundo sono e já cansado, e assim morreu. Then Joab's wife took a tent peg and took a hammer in her hand and went softly to him and drove the peg into his temple, and it went down into the ground, for he was fast asleep and weary, so he died. Então, num exército de 10.001, So 1,001, in the army of 1,001 men, Deus usou duas mulheres. God used 2 women only. E aqui cumpriu-se a profecia. And here God fulfilled the prophecy. A honra da The jornada honor of this journey não será tua. will not be yours. Deus preparou uma mulher God had prepared a woman para ter essa honra. to have this honor. E essa mulher também era casada, And this era woman uma was mãe de married, was a família, mother as well. conhecia bem a She sua knew casa. her house very E well. entenda, quem armava a tenda era a mulher, não The era o one that homem. used to set the tent was not the man, the woman. Ela She was the sabia a one. estaca que ela podia So tirar she sem knew which prejudicar tent nada. peg to use. Você precisa conhecer bem a tua casa. You need to know your house. Você, mãe, você é You senhora mother, da tua you casa. lady of the house. You need to know Não your abre house. mão disso. Do not give that up. Nem sogro, nem sogra, nem tio, nem tia, Doesn't nem irmã, matter. nem ninguém manda na tua Father-in-law, casa, é você. son-in-law, whatever, godfather, godmother, Você does not tell you what precisa to do. tomar o controle You da tua casa. need to take control of your own household. Você tem que saber o que está na tua casa. You need to know what is inside your household. É isso que eu vejo aqui. That's what A I see in Bíblia, these women here. Ela quando dá um detalhe When the como Bible esse. gives a detail so good as like this one here. Então Jael, mulher de Heber, So child, the wife observa of aqui Eber, mais uma verses vez assim, que 21. era uma mãe de família, era So uma it pessoa points casada, out that she was a married woman, a que mother. conhecia o seu lar, She knew her house. conhecia a estrutura da She sua knew the casa. structure of her house. Ela tomou She a estaca da Took tenda. the tent peg. Ela tirou a estaca que não iria abalar a She estrutura took da the tenda. peg that did not allow the tent to fall down. E aquela estaca foi suficiente And that para peg was ela enough destruir alguém. Não era inimigo For dela. her to destroy that enemy. It was not her Não enemy. era inimigo Understand? dela. That man was not her enemy. Eu entendo que Deus falou com ela. But I believe God Eu spoke vou to her mandar somehow. amanhã o grande chefe aqui. Says, I'm going to send tomorrow Sisera to your Recebe tent. ele bem, Receive him well. põe ele para dormir Put him to sleep. e espeta a cabeça And dele. take no this chão. peg and put on his temple, on his forehead. Esse grande inimigo é This Satanás. great enemy, perhaps right now, is Satan in Que your ele life. não pede, ele Who's trying quer entrar na tua casa To enter your house. de diversas In maneiras. many forms, ways. E você não dê ouvidos a ele. Do not listen to Você him. não minta por causa Don't dele. lie because of this devil. Você não falta com respeito. Do not por causa dele. disrespect. Você seja a senhora da Be tua the casa. owner of your Toma house. conselho com Deus, Take mãe. counsel and advice with God. E Israel conseguiu uma grande vitória. Jael got this great victory.
Uma chuva só. One rain E, only. e quem conhece Israel sabe que And those who have been to esse não era o Israel, tempo da chuva. this was not the time of rain. Lá chove no outono. It only rains there during autumn Chove or no the outono. fall. Only during autumn time. Israel Israel assim mesmo. is- Tem, por exemplo, For example, they, final da primavera, the end of cai as primeiras spring, chuvas. they have very showers like No light verão rain. chove um pouquinho, During summer, E very, no very outono light também rains. chove. But in autumn, that's when it rains. mas ninguém faz guerra nesse período. Nobody makes war As during pessoas these times. fazem na força do verão. They make war during E o summer. verão costuma ser bem seco, And summer is very dry. bem seco. Very dry there. E então não era tempo de chuva. And it was not the time Mas quando nós, of rains. vamos, vamos ver, When we see portanto, aqui o cântico de Débora, the né, song of Deborah in chapter 5 of diz Judges, assim, ó, it says, o capítulo 5, verso 4. verses 4, Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, gotejaram até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, até o Sinai diante do Deus de Israel. Capítulo 4. 5, Lord, when versos you went 4. out for sea, when you marched from the fields of Edom, the earth trembled and the heavens poured, the clouds also poured water, the mountains gushed before the Lord, the Sinai before the Lord God of Israel. Deus é Senhor do tempo. So the Lord is the God of time. Bastou uma chuva One rain God e had sent, 900 carros and ficaram travados no 900 chão. chariots of soldiers got stuck there in that mud. E vemos aqui que duas And we mulheres, see that uma two women, judia, one profetisa, Jewish famosa, respeitada, prophetess, a judge, famous, e outra apenas and uma another simples woman, Jael. simple child, simple woman. Jael quer dizer Jael cabra means, montesa. Esse nome Jael Like quer mountain dizer. goat. É. You know the goat that goes up mountain? Enquanto que Débora quer dizer abelha. Well, Deborah means, the meaning of Deborah means Cuidado com bee. as abelhas. Be careful with Não the brinque bees. com elas. Don't play with bees. Very dangerous. Então, Débora, So now portanto, ela foi Deborah- uma figura bíblica singular. In a biblical point of view, she was singular. She was unique. E ela termina essa parte louvando a She Deus, ends with the song in chapter 5, praising God for the victory. porque sempre a honra vai ser do Because Senhor. always the honor comes from the Agora eu Lord quero God. falar a vocês de uma outra mulher, But I want to speak of another woman, que é de uma cidade chamada of a city called Bet-Maacá, Bethlehem que está Makkah. lá em 2 Samuel capítulo 20. 2 Samuel chapter É a 20. mulher sábia que livrou uma cidade inteira. This is a wise woman that delivered a whole city from being A Bíblia killed. nos diz que teve lá um sujeitinho lá que se levantou The contra Bible says Davi, a man rose up against King David. chamado Seba. His name was Seba. E esse Seba ele se levantou Sheba. contra Davi. This man Sheba E tried to fight David. ele fez uma rebelião. He made this big rebellion. E então Joabe saiu atrás dele. And now the general Joab went after him. E diz aqui, capítulo And 20, 2 Samuel, capítulo 20, a partir do Samuel, verso 15. Chapter 20, E verse vieram e o 15. cercaram em Abel de Bet-Maacá e levantaram uma barragem contra a cidade. E isto foi colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro da cidade para derrubar. Then they came and besieged him in Abel of Beth Makkah, and they cast out siege mound against the city, and it stood up to the rampart. And all the people who were with Joab battered the wall to throw it down. A Bíblia não nos fala o nome dessa mulher. The Bible doesn't say her name. What was her name? Mas aqui diz que o povo que estava com Joabe, But it says that the men that were eles queriam accompanying derrubar Joab, os muros they wanted to bring e the iam walls destruir a down. cidade They're toda. going to destroy the whole city. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu fale contigo. Then a wise woman cried out from the city, Here, please say to Joab, come nearby, that I may speak with you. Irmãos, havia milhares de homens naquela Now cidade. there were many men in that city, Deviam estar tremendo de medo. and probably they were very afraid and scared of those E havia other os soldiers. soldados desse Seba também que estavam lá. And the soldiers of Sheba were inside the city.
Mas uma mulher que nós não sabemos o nome A dela. woman that we do not know her name, Só sabemos que era ali essa região de Efraim. all that we know it was again in Ephraim. Então, chegando-se a ela, a mulher lhe disse, tu és Joabe? E ele disse, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. When he had come near to her, the woman said, are you Joab? And he said, I am. Then she said to him, hear the words of your maidservant. Então ela falou dizendo, antigamente costumava-se dizer, certamente pediram um conselho a Abel e assim resolveram. So she spoke, saying, they used to talk in former times, saying, then shall surely seek guidance at Abel, and so they would end dispute. Essa região chamada Abel, This region called Abel, onde estava essa cidade chamada Bet-Maacá, where the city of Beth-Makkah was in, era conhecida como uma área que tinha pessoas sábias, was pessoas known que sabiam dar bons to conselhos. have people living there that were considered wise men, wisdom, people of wisdom. E ela diz assim, no verso 19, sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? I am among the peaceful and faithful in Israel. You seek to destroy a city and a mother in Israel. Why would you swallow up the inheritance of the Lord? Vejam que ela foi pelo lado da lei, pelo lado da palavra. So she used the word of God. Ela disse, essa aqui é uma The cidade law. She says, pacífica. this is a known peaceful city. Essa aqui é uma cidade de gente sábia, de These pessoas people que who dão live here conselhos. are calm, a wise Nós man, não somos de full guerra. of wisdom. We're not people that fight. We're not E vejam warriors. só, ela não disse, tu vens destruir aquilo que é So nosso. you come to destroy this Não, us tu and the vais city, destruir aquilo que é de Deus. but you're not destroying us. You're destroying what God has put in. Então ela soube usar aqui So a she espada knew do Espírito, que é a palavra de How Deus. to use the sword of God, right? The sword of the Spirit, which is the word of God. E o jovem disse, longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou arruine. Verse 20 says, far be it from me that I should swallow up or destroy. E ele disse, a coisa não é assim, porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, me entrega esse homem e eu vou-me embora. This is not so, but a man from the mountains of Ephraim, Sheba, the son of Bilki, by name, has raised his hand against the king, against David. Deliver him only, and I will depart from the city. Então a mulher disse para ele, eis que será lançada para ti a sua cabeça pelo muro. So the woman said to Joab, watch his head will be thrown to you over the wall. Nós não sabemos como foi que ela falou com as pessoas da cidade. I have no idea how she spoke to the Mas a man of Bíblia the diz city. assim, All we know is that e a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortar a cabeça do Seba. then the woman in her wisdom went to all the people, and they cut off the head of Sheba, the son of Bilki, and they threw out Joab. So people did not play on those days. When they said they're going to do Eles something, they foram, did. ela falou alguma coisa She para said eles, something to the people, to the population. cortar a cabeça do And they Seba took Sheba and they cut e his jogaram head, para Joabe. and they threw his head over the wall. E disse que ele tocou a trombeta And then obviously they e se sounded the retiraram da trumpet. cidade. And they blew the trumpet and Então they vejam só, withdrew o from the nome city. dela, só What's sabemos her que ela era judia, We know she was a Jew, da tribo de Efraim, From the tribe of e Ephraim. morava em Abel-Maacá. lived in Abel-Makkah. Só isso que nós sabemos. All that we know. Mas ela soube usar de sabedoria. She knew how to use Tanto her para wisdom falar com Joabe, to speak to Joab, como para the falar general, com as pessoas da and to the cidade. people of the city, the community. Vocês já pensaram que uma mulher dizia assim, vamos matar o líder da religião Have you thought about dessa rebelião? one woman saying, let's kill the leader of the rebellion? Esse Seba era uma pessoa perigosa e Sheba was a poderosa. dangerous man. Ele tinha homens a He seu had redor. men working for him, an army for him. Ela usou de sabedoria So she had to use her wisdom para convencer as to pessoas convince the community, para que o líder fosse, portanto, to eliminado. remove that awful leader, that awful Sheba from the position. Às vezes, Sometimes o que nós temos que fazer What é we need buscar to onde do está a origem do problema. is seek with the origin of the problem is. A Bíblia não nos fala o nome dela. The Bible does not keep her name in full. Tudo que nós sabemos All that we know about é this que ela woman, usou de she sabedoria used of wisdom, understanding, Simplicidade. wisdom, and simplicity. e ela conseguiu evitar que
toda a cidade fosse And she was destruída. able to avoid that the whole city would E come até into onde nós destruction. vemos, Joabe era um homem de guerra. All that we know is that Joab was a man of war. Joabe, ele He was a só general. sabia mesmo ir para cima com Oh. a espada e pronto. What he knew was war and killing. He was a soldier. Então nós extraímos algumas lições aqui So desse we have episódio. extract some lessons from this story. Primeiro, Number one, você não deve deixar o inimigo entrar no teu território. do not allow the enemy to go into your territory. Presta atenção. Please pay attention. Você, eu vou repetir, você You, é a please dona listen. da casa. You, woman, you are the owner of the Não house. deixa o bicho entrar na tua Do not casa. allow this devil to come inside your Tenha house. a cara que tiver. Doesn't matter what face O he diabo comes não vem in. com cara de diabo, Because não. the devil never comes as a Ele vem com devil. cara de santinho, He de comes as a santinho. holy man or a holy woman to your house. Não deixa o inimigo entrar Do na tua not allow casa. this enemy to come and stay at your house. E você deve ser pacífico. And you, woman, must be peaceful. E você deve evitar sempre And avoid always confrontos, to confronting like guerras, anger or war, confusões. confusion. You must avoid. E peça a Deus And sabedoria ask God para wisdom você usar as palavras certas. that you may use the correct words when A Bíblia speaking to diz que na someone. multidão dos conselhos, The Bible says in the há multitude sabedoria. of counseling there's wisdom. Aquela mulher se mostrou uma grande líder. This woman showed to be a great leader. Alguém que soube se colocar na brecha Someone who put herself in para the gap resolver problemas. to resolve and solve this E o que problem. Deus quer de você, mãe, And what God wants of you, é que mothers você here, seja essa mulher. that you be this woman. É muito It's very importante. important. E a outra pessoa que eu quero falar hoje The last person I want to speak about, é sobre a mulher que a woman as palavras dela apaziguaram todo um exército. brought peace in the whole army. Todo um exército, todinho, sabe? A whole army had É moved into. impressionante nós vermos como kill, essa mulher ela foi sendo But bastante how great it was that this woman, para apaziguar o exército inteiro. whatever she said, E um brought homem de peace. guerra, porque And Davi era um homem de guerra. David was a man of war. Era um homem de guerra. King David was a Guerra. man of war. Então nós vamos encontrar esse You're going to find episódio this- em 1 de Samuel capítulo 25, 1 Samuel chapter 25, no verso 33 em diante. Aliás, verso 23 em diante. 1 Samuel chapter 25, verse 3. É mais uma mulher que soube usar da espada do Espírito. 1 Samuel chapter Sabedoria 25, verse para poder 3. evitar This grandes woman, problemas para ela e para Again, sua família. use the sword of the Spirit, which is the word of God, to bring peace. Diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. So then Samuel died, and the Israelites gathered together and lamented for him, and they buried him at his home in Ramah, and David arose and went down to the wilderness of Paran. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e este homem era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Verse 2. Now there was a man in Maom whose business was in Carmel, and the man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was sharing his sheep in Carmel. O que acontece aqui nessa história é que Davi ele tinha mais ou menos uns 400 homens. Né, What happens is that David had about 400 men. Era um pequeno exército. He had a small army always with him. So he had about 400 men that will accompany King David. E era o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. And verse 3 says, the name of the man was Nabal, and the name of his wife was Abigail, and she was a woman of good understanding and beautiful appearance, but the man was harsh and evil in his doing. He was of the house of Caleb. Então aqui a Bíblia já menciona a origem desse Nabal. Ele era descendente de Caleb. So Nabal was a descendant of Caleb. Caleb, quando Moisés mandou aqueles espias, né? When Moses sent the spies, Dois que voltaram, Josué e only two Caleb, came back with eles good falaram fortune, bem da right? terra. They Eles não spoke falaram mal well da terra.
of the earth, of the land. Então, And Caleb a was one Bíblia of aqui them. menciona, portanto, a And origem so we do see homem. the origin of the man, where he E os came from, homens his casavam family. dentro da sua tribo. These men, most of them married in their E ouviu tribe. Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. And when they heard that in the wilderness that Nabal was shearing his sheep, E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. David sent 10 young men, and David said to the young men, go up to Carmel and go to Nabal and greet him in my name. Porque tudo que Davi queria era alguma comida. All what David wanted was a little bit of food. E os rapazes foram lá. And so the young men from the army went there. E diz assim: tenho agora, pois, ouvido, verso 7, So, 7 que now. tens tosqueadores, os pastores que tens estiveram conosco, nenhum mal nós lhe fizemos, nem nada lhes faltou enquanto estiveram lá no Carmelo. Now I have heard that all that you have shared your sheep were with us, and we did not hurt them, nor was there anything missing from them. All the while they were in Carmel. Quer dizer, Davi mandou uma comitiva falar com esse homem. So David sent like a group, a Observa, committee Davi to speak tinha um with behalf of exército him. de homens com ele. Now David had an army Ele of men. separou 400. 10 homens para falar com He um homem. took 10 men to speak to one man. Então, 10 aqui. men to speak to one. Vamos fazer uma conta. Mais So- 400, 401, com mais 10, 412, com So, Nabal, 413. 413 homens aqui, confusão. 413 men. They wanted to war, make trouble, confusion. Confusão por quê? Porque o Nabal respondeu Because mal. Nabal answered very badly, very harsh. Chamou para o Davi He servo called de Saul. David, the servant of Saul, Chamou para o Davi de servo rebelde. as a rebel servant. E He called então, David. os rapazes voltaram e disseram: olha, The aquele young homem man came tratou a back gente mal. and says that man Diz mistreated que us. tu és um servo He rebelde says that you are a rebel e não servant. vai te dar nenhuma You're 500. not going to give you no money, no food, no nothing. O Davi, David said, okay. como disse o pessoal, né? As some Passou people dos say, carretos, né? no, he lost his mind there immediately. Não é, irmão Jorge? Passou dos carretos. He né, lost Senhor? it. Como ele era guerreiro, Because he was a warrior, ele disse assim: olha, David then said, vamos ver o que ele disse aqui. Verso 13. Pelo que 13. Davi lhe disse aos seus homens: cada um cinja sua espada. then David said to his men, every E man gird on subiram his após sword. Davi uns 400, então eram 600. So every man girded on his sword, and E David 200 girded on ficaram his sword. com a bagagem. And Eram about 400 men. 613 homens aqui. Went with David, and 200 stayed with the supply. So 600 in total. Porém, dentre os jovens, mais 14, né? So now one of the young men Anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Told Davi Abigail. mandou mensageiro para salvar o nosso amo, porém ele se lançou contra eles. Aqueles homens têm sido muito bons, nós nunca fomos agravados com eles. 14 e 15, eu li. Now look, David sent messages from the wilderness to greet out our master, and he reviled them. But the men were very good to us, and we were not hurt by them, nor did they miss anything as long as we accompanied them. Then we were in the fields. O 17 diz assim: 17 says, olha, pois, agora e vê o que hás de fazer. now therefore know and consider what you will do, for Então, harm is determined against de your todos master and esses- against all his Esses house. 614, não teve um sábio, né? So out of 600 men, Os olhos assim: olha, There was vê one lá wise o que você man. pode fazer. please, woman, do something and make Porque o something mal happen, está determinado because contra evil nós. has been determined to your house and to your master. Quer dizer, é uma situação So difícil, it's a very difficult situation. porque ela era apenas Because uma mulher, this woman was just a uma dona de woman, casa. just a housewife. A Bíblia diz que era uma mulher bonita e The sábia. Bible says that she was beautiful and wise. E então, o que ela fez? Ela And what foi did she do? e ela separou, então, diz aqui assim, ela separou, ela tomou 200 pães, She took 200 tomou loaves 2 of ovos de bread, vinho, 5 2 ovelhas, skins of wine, 5 sheep, já preparadas. already dressed. Então, não foi coisa de meia hora, 15 So it was minutos. not something Não. of 15 minutes, 30 minutes. No. Você guisado, Prepared. ela foi cozida, né? She cooked the Cozinhou 5 ovelhas. 5 sheep she killed and cooked. Aproximadamente aqui, estamos falando aí de uns 120 quilos de carne. Mais So ou menos. 125 kilos of meat E pão, né? and bread. E, enfim, e então ela colocou isso tudo em cima de jumentos e She foi put falar com it ele. on top of the donkey,
and went to speak to him. Verso 20 assim, sucedeu que andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. So it was that she rode on a donkey, that she went down under cover to the hill, and there were David and his men coming down towards her, and she met them. A gente fala assim, o Davi vinha cuspindo bala nessa Now we hora. see David was coming with all his anger and fury to kill anyone. Mas o verso easily. 23 diz assim, Now, vendo, verses pois, 23. Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, se prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Now when Abigail saw David, she dismounted quickly from the donkey, fell on her face before David, and bowed down to the ground. So she fell at his feet and said, "Oh, my Lord." E lançou-se aos seus pés e disse, meu Senhor, seja a transgressão, deixa, pois, a tua serva falar contigo. Let this iniquity be upon me, and please let your maidservant speak in your ears, and hear the words of your maidservant. O certo é que ela falou com Davi. What we know is that she Disse, spoke olha, to esse David. homem aqui, o nome dele é Nabal, And she porque said, this ele é mau man, mesmo. this master of mine, he's evil. His name is Nabal. He's evil man. Mas tu vais destruir toda uma But casa por are you causa de um going to homem destroy só. my whole house, the whole A household? mesma sabedoria que estava sobre a mulher lá So de Abel, it was the Bet-Maacah. same wisdom she had, Estava the ali same sobre as to that Abigail. woman in that Abel Maacah Ele disse, city. vai destruir toda uma So you're going família, to destroy, kill vai everybody, destruir every todo o family. rebanho, The whole of sheep you're todos going os to burn. trabalhadores, You're going to kill all the workers. porque o Davi disse para ela assim, ó, Because David said to her, nem um menino vai escapar. not even a young man is going to escape from this. I'm going to Nem kill menino. everybody. Nenhum sequer escapa. No one shall escape. E ela disse, tu vais fazer So isso? you're going to kill everybody. Que culpa temos nós What have we se done ele wrong? não é uma pessoa boa? Because he's evil. We are not. Olha, aqui tem aqui, ó, tem Please, tem receive pão, the gift. tem I've got vinho, bread, I've got tem wine, já I've got guisado food pronto. cooked already. Palavras que a So we Bíblia see diz here em Provérbios, words. eu salvo o erro da minha parte, é Provérbios 25, In Proverbs 25, I think it is written, acho que 13, eu acho. 13. Diz assim, It a says, palavra dita ao seu tempo, quão boa é. The word spoke at the right time, how good it is. Então, qual é a mensagem de hoje para nós? What is the message of today for us? Por mais que o sangue suba a cabeça, Although sometimes we feel like our blood is boiling inside. para um pouco. Just stop a little Antes bit, de calm você yourself. falar tudo aquilo que Before quer. you say whatever you want to say to Se that essa person. palavra que você vai falar vai aumentar a fogueira, If this vai word is going to incendiar mais o make the ambiente. fire grow bigger and Respira destruction fundo, come, pede rather conselho com breathe Deus in, ask God for e fala a counseling, for palavra de advice, sabedoria. and speak with Usa wisdom. da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. And use the sword of the Spirit, which is the Então, word de of God. toda a armadura de Deus, Of all the armor of God, eu penso que o que está na tua mão para você usar what is in diariamente your hand for you to use é a espada do daily Espírito. is nonetheless Para the você sword falar of the com o teu Spirit. marido, com teus filhos, Perhaps to com as speak to your pessoas partner, que to estão your na tua husband, casa. to your children. Violência gera violência. Church violence will A always bring palavra dura, violence. segundo a Bíblia, ela aumenta o furor. The Bible says a harsh word will increase the problem, will increase the chaos. Ela vai fazer a coisa ficar pior. It will make it worse. Por isso que o conselho de hoje That's for today's Para advice, all esse of us, dia. for today. é a armadura de Deus, ela é The completa. armor of God is a very complete Mas se armor. você souber usar a espada do But Espírito, if you know how to que é a use palavra well de Deus, the você sword of the vai Spirit, conseguir which is the word of God, then you're going to neutralizar os manage ataques do adversário. to control and Porque stop the Deus attacks of the quer enemy. a tua casa seja um lugar de paz. The Lord wants your house to be a peaceful Eu digo place. sempre isso, I always say this. aonde eu vou, Wherever I go, onde nós não precisamos de problemas, where we don't é need dentro problem de casa. is inside our own homes. O lar precisa ser um lugar de paz, Our home must be a home of aonde a peace. pessoa respira paz. Somebody breathe Porque in, aí you know. fora é tudo Because difícil. outside is so difficult. As pessoas invejam a tua vida, People envy you for invejam aquilo que everything. tu tens, o They want pouco what que you tu have. tens. The little that you have, they're envious of it. Alguém vai sempre invejar. There will be Aquela somebody roupa that que will become você jealous pagou or envy. You know, no lay-by, semanas a sometimes fio. you paid on lay-by for O that teu clothing. sapato, You paid for enfim, that shoes on o que tu lay-by. tens, as pessoas vão invejar. And when you get, people will be jealous and Usa be envious a of palavra your de shoes. Deus. You know, just honor the word of God. Pede o conselho do Ask Senhor.
the Lord God to give E you você vai ser advice, wisdom. vitoriosa sempre. And you shall be Você vai trazer victorious. paz na tua You're casa. going to bring Você peace vai into trazer your homes. unidade na tua You're going to casa. be unity Você in vai your home. aumentar a comunhão na tua You're going casa. to increase the Porque fellowship in your isso home. Deus quer de Because você. this is what God wants out of you. Que você possa usar a palavra That you dele. may use the word, His word. Usando a espada do Espírito. Using the sword of Que the é a Spirit. palavra de Deus. Which is the word Para of God. neutralizar To os neutralize. ataques do To inimigo. stop the attacks of the enemy. Parabéns, mães. And I want Deus to congratulate abençoe all the a mothers vida and de cada bless um de them. vocês. All Vocês, your lives in pais, Jesus' name. And you não fathers, man, sejam Baraques, não sejam tipo Davi, don't be like não Barak or sejam David, os maus exemplos e these não evil sejam como examples. Nabal também. or even Sheba or Nabal. Sejam homens de Deus. Be men of God. Deus quer de cada um de Because nós. this is what God E wants você out vai of us. chegar, bem que o pastor pregou hoje contra And você. somebody gonna say, "Ah, the pastor spoke about you Aí today." você já pegou a espada e já meteu na You bainha. took the sword and you really did wrong with the sword. Don't do that. Não faça isso. Don't do that. Aleluia. Vamos estar de pé e vamos Let orar us ao stand. Senhor. Let us pray now to finish this part. Te damos graças a Deus Santo, em We nome de give Jesus you Cristo, thanksgiving, Lord God, por esse dia que o Senhor nos tem for dado. this day that you have given Que o us, Senhor tem dado a essa igreja, that you have Senhor, given this church, mulheres Lord, santas e sábias, holy wise women, cooperadoras, Senhor, cooperators and que estão helpers conosco. who are Eu helping us, peço que a Lord. sabedoria do Senhor I ask that the esteja wisdom sobre a of the vida Lord delas cada may dia, come upon their na lives, mente delas, no in their coração minds, delas, in their hearts, nas atitudes delas, in their Senhor. attitudes, Que o Lord. Senhor possa abençoar o That lar you de may cada bless their um. homes as Recebe a nossa well. gratidão, meu Receive Pai. our gratitude. Em nome de Jesus. Pray for me each day and night. When I cook my food and sing my song, and you tell me where I belong. Your hugs are warm, your voice is kind. Your love is something I can find. Thank you, God, for giving me the best mom in the world. Happy Mother's Day. We love you so more than flowers can bloom. Okay, so the children are going to come first. Feeds her child the word of God, for she will nourish the spirit for life. Blessed is the mother who prays with her children, as she teaches them to trust in God from an early age. Blessed is the mother who educates in love, teaching her children to love for God and others. In this way, she will be building a safe and welcoming home. Blessed is a patient mother who understands her children's steps and limitations and teaches them to respect others. Blessed is the mother who forgives, because Jesus taught us to forgive. And in this way, she'll be teaching the value of mercy and compassion. Blessed is the mother who respects. Blessed is the mother who teaches respect, for she is forming a noble character in her children. Blessed is the mother of unshakable faith, who guides in hope in difficulties, trusting in God, her rock. Blessed is the mother who listens, giving voice and importance to her children's feelings. Blessed is the mother who values the teachings of Jesus Christ, for she is leading her children to heaven. Blessed is the mother who dedicates time to her home, cultivating eternal bonds of love and friendship. May God bless all mothers. As aventuranças das mães. Bem-aventurada é a mãe que alimenta os seus filhos com a palavra de Deus, pois assim nutrirá o espírito para toda a vida. Bem-aventurada é a mãe que ora com seus filhos, ensinando-lhes a confiar em Deus desde muito cedo. Bem-aventurada a mãe que ensina com amor, pois ensina o amor a Deus e ao seu próximo, assim edifica a sua casa e o seu lar. Bem-aventurada é a mãe que ensina o respeito, dando caráter aos seus filhos e nobreza. Bem-aventurada é a mãe que ensina a fé inabalável aos seus filhos, confiando apenas em Deus, a sua rocha.
Bem-aventurada é a mãe que escuta os seus filhos, assim conhecendo os passos e limitações deles, para poder caminhar com eles e mostrando a eles o caminho para o céu e a confiança em o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurada é a mãe que perdoa, pois o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar e assim ensina aos seus filhos o valor da misericórdia e do recomeço. Bem-aventurada a mãe que valoriza esses ensinamentos e que leva o seu tempo para com seus filhos e com a sua casa, edificando o seu lar e trazendo a presença de Deus. E que Deus abençoe a toda a vida. Children, Muito prezados, a paz do Senhor. beloved, may the peace of the Lord be with you. Continuamos aqui no Lamego We are still here in Lamego para dar uma visão geral de como ficou isso aqui. to give you a general vision of everything. Você vai ver no começo desse vídeo, You're still in the beginning of this desde video. o dia em que nós estivemos aqui a primeira vez, Since the day we were here the first time, quando fizemos o batismo, when we did the quando baptism, foi feito o lançamento da pedra fundamental. when we also did the Há uma cornerstone, grande diferença agora. there's a big difference here. Isto aqui é o poço que This foi is the lançado. well. Aqui tem que se manter. Tem que And now we ter need to limpeza. maintain, obviously, to be able to keep on E having aí, water. ele vai agora girar a câmera, você And vai now ver, as he vai turns, ter
uma visão do templo you'll aqui. see a vision of the temple, Como é que ficou aqui, bem bonitinho. how the temple is. Com uma estrutura boa aqui. It's a well done structure. Isso que nós fazemos, irmão, All this that we do não é para que apareça o nosso nome. is not for a name to be shown. Nem nome não tem dali. Not even name is Ainda there vai in front. ter We're still o nome gonna do the O título naming. da igreja, vai ter ainda uma pequena, ali uma pequena marquise. They also have a little bit of a covering. Nós construímos isso à distância. So we build these things from Temos que far away. administrar isso aqui a mais de 1.000 quilômetros. We have to manage all of this from more than 1,000 kilometers Porque away, o nosso campo é muito vasto. because our field is quite vast, Sem incluir Angola. not including Angola, Só do Malawi para cá. but from Malawi down, Mas 2.000 quilômetros da nossa casa. from 2,000 kilometers from onde our temos, home, onde temos que where atender. we have to attend and then Também solve sem incluir a and Índia. manage, and not including Então, India. tudo que nós fazemos So all that we é do sempre à distância. is always with a distance, Porque não há condições de estarmos ali até começar e terminar. because there's no condition that we can stay there from the beginning Mas until Deus the end. tem nos dado pessoas But God has given us people que têm sido cooperadores. that have been cooperating with us, E não se faz nada and we don't do anything se você não tiver o elemento unless principal, we have the most important element, que se chama-se homem, that is the man, é o ser humano. the human being. Todo projeto All só vai projects funcionar will only se work tiver a pessoa certa. if we have the right Ore person. por nós. Pray for Deus us, nos dá pessoas certas. for God to give us Não the só right pessoas people, que contribuem, not just people that pessoas que contribute divulgam, or people mas that pessoas que speak possam about, trabalhar, but people that actually can come here and pessoas work, que sejam fiéis people that are faithful para poder essa obra continuar. for this work to carry on. Deus abençoe você. May God bless you. Ele proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto.